Fala turma, aqui é o Murilo Marchesini, host do podcast do Investidor Imobiliário, e agora, começando a segunda temporada do nosso podcast, a gente tem uma novidade muito interessante, que são os nossos patrocinadores. Eu queria agradecer e recomendar fortemente os nossos 5 patrocinadores. Primeiro, GeoBrain, para você que é incorporador ou loteador e precisa de dados, precisa de informação de toda a concorrência ali do mercado, você precisa conhecer a GeoBrain, que basicamente é uma plataforma de tecnologia que vai te dar acesso a todos esses dados. Não só os que já lançaram e os que estão prontos, mas inclusive os que vão lançar ainda. Você tem acesso a toda essa base de dados de uma maneira organizada e sintetizada para você ser mais assertivo no seu lançamento. Segundo patrocinador, Esquadrias Alfa. Eu sou incorporador, contrato eles para as minhas obras. Entrega impecável de qualidade, custo-benefício também, então super indico. Terceiro patrocinador, Factum Bank. Então para você que precisa de capital de giro, e aí não é só mercado imobiliário, eles fazem para empresas fora do setor imobiliário, conheça a Factum Bank, capital de giro com a solução mais barata do setor. E aí as últimas 2 empresas são as empresas que são proprietárias, mas também gostaria de reforçar aqui. Então a primeira delas é a Finamob. Então, para quem ainda não conhece, a Finamob basicamente é uma plataforma que conecta o mercado imobiliário às melhores soluções de crédito, de financiamento. Então hoje a gente trabalha com mais de 100 gestoras, family office, boutiques de wealth, e tem 10 produtos para te ajudar a financiar o seu projeto imobiliário. Então você que é incorporador ou loteador, acesse finamob.com.br. E a última é uma tese nova minha, que basicamente nasceu para curar a dor do mercado imobiliário, chamada educação. Educação no mercado imobiliário é um negócio que ainda não tem nenhum player relevante e a gente precisa fomentar a educação no setor. Então, para você que quer começar, se profissionalizar e escalar a sua empresa no setor imobiliário, conheça a Escola do Mercado Imobiliário. Então a gente está com um programa muito legal, que são imersões de um fim de semana, super prático, didático e direto ao assunto. Então acesse www.escoladomercadoimobiliario.com.br. Fala turma, aqui é o Murilo Marchesini, host do podcast do Investidor Imobiliário. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, uma das grandes referências em tecnologia e pesquisa de mercado, Fábio, da Brain. Muito obrigado pela sua presença, Fábio. Fica à vontade para se apresentar. Eu que agradeço, Murilo. É um prazer estar aqui com você, prazer estar falando com todo mundo que acompanha o seu podcast. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, 46 anos, 22 deles dedicados ao mercado imobiliário. A Brain está fazendo agora em abril esses 22 anos. Legal. Nós somos uma empresa de inteligência estratégica. Eu sou economista de formação, 16 anos como professor universitário, nas cadeiras aí de introdução à economia, geopolítica, economia internacional, história econômica, bastante ampla aí a minha vida acadêmica. Tenho 2 mestrados, um deles em desenvolvimento econômico e o outro em gestão urbana. Então, quando a gente começou a trabalhar muito com o mercado imobiliário, eu decidi também aprofundar mais o meu conhecimento em urbanismo. Então, por isso que eu fui fazer gestão urbana na PUC Paraná e terminando o meu doutorado em gestão urbana também. Então, uma coisa que a gente tem na Brain desde a nossa origem é ter um pé na academia e um pé no mundo prático. A gente acredita que para ser capaz de estar na fronteira do conhecimento, você tem que estar ligado também ao mundo acadêmico, que é onde o conhecimento acontece. Então, é essa capacidade de trazer o conhecimento para dentro do mundo prático e aplicá-lo nas necessidades que os nossos clientes, que os empresários têm, é uma coisa que difere o nosso trabalho, que difere a Brain da maior parte das empresas de pesquisa. Até por isso que nós não nos colocamos como uma empresa de pesquisa, e sim como uma empresa de inteligência estratégica. Perfeito. E Fábio, conta um pouco pra gente, a gente gosta aqui de falar sempre dos começos, A turma te vê hoje e fala, nossa, tem costa quente, foi fácil, mas cara, geralmente é ao contrário disso, Como é que foi o começo de vocês? Como que deu estalo para montar a empresa? Conta um pouco pra gente. Nós dávamos aula numa universidade católica no Paraná, chamada FAI Business School, que era a Faculdade Católica de Administração e Economia do Paraná. A sigla daí virou FAI Business School, mas era a Faculdade Católica de Administração e Economia do Paraná.
E essa faculdade, né, esse centro universitário, tinha criado uma área de consultoria empresarial para se aproximar do mundo empresarial. E foi tão bem sucedida que criou um problema para a universidade, porque os professores estavam querendo dar mais consultoria do que aula. Entendi. Que pagava mais, né? Claro. Pagava 4, 6 vezes mais a hora-aula na consultoria do que na sala de aula, né? E aí os professores estavam dedicando mais tempo à consultoria. Daí a universidade decidiu fechar a consultoria. Nossa. Mas 2 dos meus sócios originais na Brain eram os coordenadores, né? O diretor e o coordenador geral da FI Consulting. E quando a FI Consult fechou, precisava entregar os projetos. Entendi. Mas o telefone não parava de tocar, querendo mais negócio. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. E aí gerou um estalo, né? Mas era imobiliário já? Não. Era a gestão empresarial. Logística, marketing, planejamento estratégico, estudos de mercado. Nada de mercado imobiliário. E aí surgiu o estalo, vamos nós abrir uma empresa. Né? Que ano isso? Isso foi 2003. Comecinho de 2003. Então, antes ainda de abrir oficialmente a empresa, já começamos a fazer projetos dando nota de pessoa física. Né? Pegamos um estudo bem grande da América Latina Logística, que era a principal empresa ferroviária do centro-oeste e sul do Brasil, para fazer um estudo de logística muito grande. Pegamos um estudo de planejamento estratégico por Grupo Boticário, né, que é um dos maiores grupos empresariais do Brasil, e um estudo de mercado para abrir um centro de eventos, que era o maior centro de eventos do sul do Brasil, num grande shopping center. Deu certo, abrimos a Brain, então deu certo, então vamos abrir um negócio mesmo, agora vamos transformar isso em profissional, né? Sair do amadorismo e transformar isso em um negócio. E como é que a gente caiu no mercado imobiliário? Dos vários estudos de mercado que nós fazíamos, seja para posto de gasolina, abertura de restaurante, ou abertura de fábrica de próteses dentárias... Nossa! Uma multiplicidade grande de negócios, fábrica de suco de uva, era muito diversificado. De vez em quando aparecia um estudo de mercado para fazer um prédio. Mas naquela época, 2003, 2004, 2005, o mercado imobiliário era muito pequeno. Sim. Foi antes ainda da abertura de capital. Então eram poucos empresários que contratavam, a gente fazia 2, 3 estudos por ano. Aí de repente o Sinduscom Paraná nos contratou para fazer um planejamento estratégico, porque queria ampliar o número de associados. Nós fizemos o planejamento e implementamos o planejamento. Muitas empresas nos conheceram. Começamos a fazer mais estudos de mercado e aí veio a abertura de capital de várias empresas. 2007, 2008? 2007 começou. E aí Cirela, por exemplo, foi para Curitiba, bateu a porta do Sinduscom. Quero conhecer o mercado. O Sinduscom falou, vá para a Brain. Aí PDG, mesma coisa, bateu no Sinduscom. Preciso conhecer o mercado de Curitiba. O que eu faço? Vá para a Brain. E assim, várias empresas que foram conhecer o mercado de Curitiba caíram no final das contas no nosso colo, porque nós éramos a única empresa de Curitiba que fazia estudos de mercado imobiliário. Nessa época, o mercado imobiliário que respondia por 5% do nosso negócio, de repente começou a responder, depois de 2 anos, por 50% do mercado. E elas precisaram expandir para o sul do Brasil, porque o objetivo delas não era ficar em Curitiba. Era para ir para Londrina, Maringá, Florianópolis, Porto Alegre. Tirando a Cirela e a Ross, que já tinham operações também em Porto Alegre e não precisavam conhecer a cidade, outras empresas como Brookfield, como PDG, como Camargo Correia, precisavam também conhecer Porto Alegre. Então a gente começou a se expandir no sul do Brasil, quando essas empresas de capital aberto precisaram conhecer o sul do Brasil e se interiorizar. E com isso o mercado imobiliário, que em 2005 representava 5%, em 2009 representava 50%, em 2012 representava 80% da nossa atividade. Né? E ao mesmo tempo a gente foi crescendo em entidades patronais e associações de classe, como a Demes e Sinduscons, fazendo o censo de mercado imobiliário, ou seja, determinando qual é o tamanho do mercado de cada cidade, quanto lança, quanto vende, qual é o preço dessa cidade em cada bairro, qual é a velocidade de vendas em cada bairro. E até hoje nós fazemos isso, agora Brasil inteiro, em mais ou menos 40 entidades. Do Secov São Paulo
ao Sinduscom Roraima. Caramba. Né? Do Sinduscom Blumenau, no interior de Santa Catarina, ao Sinduscom Rio Grande do Norte. Então, hoje a gente faz os dados de mercado imobiliário oficiais de mais de 300 cidades do Brasil. Loucura. Né? E hoje o mercado imobiliário já representa 95% dos nossos negócios. De vez em quando a gente faz alguma coisinha em outro setor, mas não porque a gente venda, é porque tem ainda clientes que ficaram conosco de outras áreas, em especial da área de educação e alimentação. Eu nem sabia que vocês faziam coisa fora do imobiliário. Ainda fazemos algumas coisas. Né? Bem legal. 300 cidades mapeadas. De maneira contínua, mas nós já visitamos mais de 950 presencialmente. Nossa. É que tem cidade que não tem porte para nós mapearmos sempre, né? Então, às vezes, a gente vai lá em Paraupebas, no interior do Pará. A gente já fez 2 estudos em 15 anos. Não tem demanda suficiente para ficar mapeando de maneira contínua. Né? Tem cidades de 10 mil habitantes que a gente já fez trabalho. Vai ter um trabalho a cada 20 anos, provavelmente. Sim. Então, não faz sentido manter um dispêndio para ficar constantemente atualizando dados dessa cidade. Mas nós já visitamos 950, mandando pessoas da nossa equipe visitar e rodar a cidade. Porque a gente acredita que a tecnologia é fundamental para melhorar o entendimento dos dados, da compreensão da cidade, melhorar a qualidade e a agilidade da interpretação de dados. Boa. Mas mercado imobiliário não tem como fazer sem pisar na terra. Sim. Porque uma coisa é interpretar o dado, mas sentir se aquela região faz sentido, ela tem que estar unificada a essa interpretação de dados. A gente tem uma brincadeira, Murilo, que a gente faz lá na empresa para entender essa questão de inteligência de dados, que às vezes e às vezes é isso mesmo. O dado diz que ali é o melhor lugar para você colocar um 4 quartos, um 4 suítes. Tá. Mas tinha um cemitério indígena dentro do terreno do cliente. Né? É claro que não era um cemitério indígena, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: a posição do terreno na quadra não cabe um 4 suítes. Você também é incorporadora do mercado imobiliário, sabe disso. Às vezes a frente do terreno é muito estreita. Sim. Às vezes a insolação vai ser ruim naquela posição. Às vezes o terreno está numa quadra que está com uma vista para uma pequena favela. Então a micro-região indica que cabe um 4 suítes, mas não naquele ponto. Naquele ponto você tem que fazer uma coisa um pouco mais simples. É um produto de bom padrão, porque a micro-região é bom padrão, mas não é um alto padrão. Isso você só vai compreender circulando na região, conversando com pessoas da região, indo no restaurante da região e falando com as pessoas onde que é bom de morar aqui, né? Falando com imobiliárias da região. Então a gente entende que para indicar qualquer coisa e compreender mercado imobiliário, seja o mercado imobiliário residencial, corporativo, de shopping center, de qualquer ativo imobiliário, você tem que comungar inteligência de dados com pisar no chão, com sentir o terreno, sentir a cidade, sentir a região. Né? Eu acredito que isso é uma característica que nós trazemos há muito tempo, e que ela não vai abandonando. Quanto mais avançar a inteligência artificial nesse ramo, ela vai trazer mais cruzamento de dados e vai facilitar a análise, mas ela não vai excluir nunca a necessidade de visitar o local e compreender a região. Famoso pé no barro. Pé no barro. Você que também já compreendeu, tem muita questão de loteamento, né? Sim. O pé no barro é isso mesmo. Cara, mas legal. Turma geralmente que é desse mercado de pesquisa, inteligência, geralmente não é muito fã do pé no barro. E é legal que vocês são esse complemento, né? Meu pai era um cara fantástico de pé no barro. Uma vez a gente ia comprar um terreno e não era nem permuta, era compra. A gente foi lá visitar, viabilidade linda, maravilhosa, o terreno um tapete. Aí ele, não vamos comprar esse terreno. E eu lá, puta, depois de diligência, 8 meses trabalhando no negócio. Falei, por quê, pai? Ele,
O feeling de alguma coisa me disse que é para não comprar esse terreno. Cara, resumo, eu fiquei pé da vida, né? 8 meses trabalhando para viabilizar um negócio, não compramos o terreno. Depois de 3 meses, a gente ficou sabendo que a prefeitura, não lembro o motivo exato, mas parou de aprovar projeto, ficou 1 ano sem aprovar projeto. Aí eu falei, pai, você estava certo, ele viu? Esse feeling você vai desenvolver ainda. Mas é verdade. É loucura. Então você falou aí de algumas coisas empíricas, mais técnicas, como insolação, a micro e tal. Mas também tem um pouco do feeling que quando você pisa, você sente a energia do local. Você fala, puta, aqui vai, aqui não sei não. Quando não te dá o estalo, realmente não é para fazer. Então acho que muito legal essa combinação de inteligência com feeling e pé no barro, né? É isso mesmo. Né? Eu digo que todo analista tem feeling. Eu sou um pesquisador, né, um analista, um investigador, eu tenho feeling. É impossível não ter feeling. Quando eu olho um terreno, piso no terreno, eu também tenho feeling. Um incorporador desenvolve 1, 2, 3, 5 projetos por ano. A Brain desenvolveu ano passado, 2024, 750 estudos de mercado. Nossa. Eu não vi todos, evidentemente, mas eu coordenei mais ou menos 220 dos 750. Dos projetos que eu apresentei para clientes meus. Então eu tive 220 vezes feeling. Vai aguçando cada vez mais. É evidente que às vezes o feeling, quando eu olhei o terreno em relação ao que eu indiquei no final, existia alguma diferença. Uhum. Porque aí eu interpretei os dados e percebi que o dado indicava alguma coisa que poderia ser diferente do meu feeling inicial. Essa é a diferença entre o empresário de incorporação, de desenvolvimento urbano, de shopping center, e um investigador, um consultor. Eu tenho que colocar o meu feeling à prova. Perfeito. E se não fosse isso, também não seria contratado. Qual seria o objetivo se eu fosse simplesmente ter o meu feeling para conversar com o feeling do meu cliente? Perfeito. Então é isso. E o meu feeling também às vezes erra. Né? Ou pode ser modificado. Né? Quem faz 220 vezes seria um absurdo achar que eu vou estar certo todas as vezes. Claro. Né? Então meu feeling também erra. E aí vamos dizer que eu tenho um nível de precisão maravilhoso. Eu erro 1% das vezes. São 2 erradas. Mas para você que me contratou, é 100% de erro. O teu negócio vai pro buraco. Claro. Né? Então, e se eu errar 5% das vezes, que é uma taxa de erro baixa, por exemplo, são 10 vezes. Sim. Né? Então, veja a responsabilidade. É por isso que a gente coloca o nosso feeling à prova. Mas nós temos feeling também. Porque se a gente faz centenas de vezes isso todos os anos, a gente já teve muitas vezes feeling. Perfeito. Legal. Para a turma de casa que não conhece a Brain, foi muito legal que ele explicou um pouco da evolução do mercado. Então, o mercado imobiliário, a indústria, ela tomou corpo nos últimos 20 anos. Né? Antes disso, a indústria era pequena, não tinha dados, não dava para fazer pesquisa, não dava para fazer nada. Né? Então, a Brain surgiu junto com a indústria do mercado imobiliário e se mostra aí como o principal player de inteligência de mercado. Então, para você que nunca participou de uma concepção de um empreendimento, é muito importante você entender o potencial de compra da região, entender concorrência, entre outras N variáveis que não vou falar que te dão certeza do sucesso, mas te tendenciam o sucesso do empreendimento, mitigando ali grande parte dos riscos. Né? Então a Brain faz isso com maestria, a gente é parceiro deles, a gente usa a plataforma deles e realmente ajuda bastante a gente a incorporar de maneira assertiva. Então, Fábio, explica um pouco para a turma de casa. Agora a gente chegou na Brain, mas vamos falar da Brain como empresa mesmo. Quais as soluções, como que a turma que está ouvindo a gente de casa, que é o incorporador, pode ter a Brain como braço ali para ajudar? Legal. Eu vou, antes, você falou uma coisinha, eu vou falar aqui por um minutinho, porque você falou, antes não tinha dado, né? Para vocês terem uma ideia de como o mercado imobiliário era minúsculo, mas era inexistente, Murilo. No ano de 2003,
2003, 20 anos atrás, né? Foram financiados no Brasil, entre imóveis novos e usados, 35 mil. Nossa. Entre imóveis novos e usados. Ano passado foi quase 1 milhão. Né? Você consegue imaginar um país desse tamanho financiando 35 mil imóveis? A cidade de São Paulo lançou ano passado 115 mil apartamentos. O Brasil inteiro tinha sido 35 mil imóveis, casas, apartamentos novos e usados. Era um absurdo, não existia mercado mesmo. Sim. Não existia mercado, hoje existe. Então, o que a gente produz de diferentes estratégias de inteligência para contribuir com o desenvolvimento de produtos para o nosso cliente, né? São 4 principais, são diferentes estratégias, mas eu diria que são 4 as mais utilizadas pelo cliente. O primeiro delas é o estudo vocacional ou confirmatório de produto, né, e terreno. O cliente tem um terreno, não sabe o que quer fazer com o terreno, ou tem uma ideia e quer validar aquela ideia. Por isso, vocação ou confirmação. Nós utilizamos dados sociodemográficos e econômicos e de concorrência de mercado, ou seja, demanda potencial e oferta. Tá bom. Cruza isso para dizer para o cliente, construa aqui ou não construa nada aqui. Tá. Então, a primeira coisa é, faça alguma coisa ou não faça nada. Tá bom. Porque às vezes a melhor coisa é não fazer nada. Perfeito. Né? Diria que mais ou menos 3 a 5% das nossas análises indicam não faça nada. É quando a gente evita o cliente de perder dinheiro. Sim. Não ajuda ele a ganhar, ajuda ele a não perder. Que até é mais importante, porque quando você lança a incorporação ali, tem que declinar, cara, é um prejuízo surreal. Surreal. Eu já tive essa experiência, mas eu dei azar, eu peguei uma enchente na cidade. Então é um caso atípico mesmo, né? Não dava para prever. Mas é um prejuízo, assim, você perde 100% do investimento. Então, realmente, esse conselho é valiosíssimo. E aí, quando a gente recomenda, bom, dá para fazer, o objetivo é dizer, então, faça aqui um apartamento, uma incorporação de 2 e 3 quartos, 60 e 80 metros, com uma suíte em cada um, 1 e 2 vagas de garagem para vender a R$12 mil o metro quadrado. Ou seja, indica o produto ideal com o preço factível para se vender naquele terreno. Tá. Né? Isso vai dar a diretriz para o arquiteto desenvolver o projeto que cabe ali. Se o cliente já tem uma ideia de projeto básico, a gente valida aquele projeto ou diz para mudar. Parte daí da existência para validar. Porque se ele já avançou bastante, às vezes não é o melhor. Mas também às vezes não vale a pena perder todo o tempo de novo. Então, às vezes ele não é o melhor, mas ele vai dar certo. Tá. E para que perder 6 meses, 1 ano a mais, que tudo pode mudar? Se o negócio vai dar certo. Para ganhar 1% a mais, talvez 1,5% a mais, não vale a pena. Então você já tem uma ideia que é bacana. Então permaneça com ela. Isso é o estudo vocacional. Nós temos um outro que você vai lançar o produto. Então você quer saber da demanda dele. Tem comprador suficiente e esse comprador vai aceitar meu preço? Isso a gente chama de pesquisa quantitativa. Entrevistamos de 100 a 200 pessoas na rua, com questionário, em tablet. Todas as nossas pesquisas são gravadas, porque todos os dias isso cai lá na nossa empresa, no back office. Os questionários são validados, que não houve nenhum tipo de condução por parte do entrevistador. Se há alguma condução ou se a gente identifica que aquele perfil não era o correto, a entrevista é descartada. Nós ligamos para 30% dos entrevistados e fazemos perguntas aleatórias para saber se ele respondeu verdadeiramente ou se ele chutou coisas. Ele não vai lembrar o que ele... Legal isso. Né? Porque senão assim, ele está respondendo uma coisa que estava chutando. Ele não vai lembrar o chute que ele deu. Boa. Né? E o que isso diz? Ele vai dando uma nota
se ele compra ou não compra, compra com certeza ou compra mais ou menos, localização, fachada, planta, área de lazer, e testamos 3 preços para cada planta. Um preço mais alto, um intermediário e um mais baixo. Claro que quem compra o mais alto não precisa testar as outras tabelas, ele já está pagando o máximo. Quem não aceita a mais alta, a gente testa a do meio. E quem não compra a do meio, a gente testa a mais baixa. Com isso, a gente consegue testar o que os economistas chamamos de elasticidade do preço. Boa. Que nada mais é do que quantas pessoas compram a mais conforme você baixa o preço. Perfeito. Para saber o seguinte, vale a pena baixar o preço se você vai vender muito a mais? Porque tem 2 situações. Às vezes, no preço mais alto, você já vende o suficiente. Às vezes, no preço mais alto, você não vende o suficiente. E aí você tem que baixar o preço. Mas, às vezes, nem adianta baixar o preço. Então, mantenha um mais alto, a tua velocidade não vai ser boa. Mas, pelo menos, não perca margem. Perfeito. Belo ponto. Porque se você não tem velocidade, para que perder margem? Então, a tua estratégia daí tem que ser como é que você vai desenvolver o teu fluxo financeiro durante esse empreendimento, sabendo que você vai vender devagar. Aceite isso. Portanto, mantenha preços elevados. E aí transforme a tua estratégia em como dizer que o teu produto é diferente, que ele tem valor, etc. Porque você vai vender devagar. Não queira ter daí diminuir em 5%, 6% a tua tabela, que você vai perder 6% de margem e não vai ganhar um consumidor a mais. Então, é isso que a gente faz na pesquisa quantitativa, né? Fazer esse ajuste de tabela para saber quantos consumidores você vai ter a mais ou não. Legal. O terceiro produto dos 4 é a pesquisa qualitativa. Ela tem um objetivo similar, mas ao invés de entrevistar na rua, a gente entrevista assim, ó, como nós estamos falando, um bate-papo olho no olho. Por que a gente faz a qualitativa? Em 2 momentos possíveis. Quando você está fazendo o ajuste fino do produto. Você ainda pode mudar a área de lazer, você pode fazer algum ajuste de planta, algum ajuste de fachada. Tá. Você quer melhorar o produto. Legal. Ou você também quer lançá-lo. Mas por que ainda a gente faz a quali e não a quanti? São produtos, em geral, de alto valor. Como é que você vai entrevistar para um produto de 3, 5, 8 milhões de reais alguém na rua? O cara com essa renda não vai aceitar ficar na frente de alguém lá por 20 minutos dando um depoimento. Sim. Então daí você tem que ficar 1h30 conversando com a pessoa. Mas daí não é um questionário, é um bate-papo. Você vai extraindo as sensações, as percepções da pessoa ao longo do bate-papo. Como que vocês encontram esse público? Esse público, nós temos um banco de dados das pessoas, na medida em que a gente vai conhecendo pessoas ao longo dos nossos estudos. E, além disso, nós fazemos parcerias com imobiliárias. Porque a imobiliária sabe, porque ela recebe leads. Tá. E aí a gente faz parceria com imobiliárias para nos passarem leads de pessoas que estão naquele momento buscando imóveis com aquele perfil de renda. Vocês pagam esse cara para falar ou não? Sim, no caso da qualitativa é dado um bônus, né? Não é um pagamento porque fica feio, mas aí assim, vai de acordo com o nível dela, vai de 300 até R$1.000 de um brinde. O cara tá despendendo do tempo ali para te dar informação. Né? Então assim, pode ser um brinde da Copenhague, Entendi. Pode ser um jantar no restaurante XYZ, legal. né? E quando é médico é o pagamento de uma consulta. Legal. Tá, então esse é o terceiro produto. Isso, né? e o quarto é o GeoBrain. Tá. Cara, esse a gente vai aprofundar, mas enfim, introduz. O GeoBrain é uma plataforma de inteligência de mercado em que o cliente, né, a empresa que a contrata, tem nas mãos a possibilidade de sozinha ficar fazendo estudos como se fosse uma espécie de estudo vocacional para tomar 2 tipos de decisão em especial. Pode fazer vários, mas assim, a gente considera que os 2 mais importantes são: vou comprar um terreno,
Ela não vai me contratar o tempo inteiro para ficar fazendo análise vocacional. É muito caro. Porque cai um monte de terreno na mão dela. Se ela ficar contratando para fazer cada um, é um gasto infinito. Então, ao invés disso, ela me contrata para os essenciais, que ela já tem grande certeza de que vai assinar o contrato. É só um ajuste fino, certeza final. E ela faz uma filtragem com o GeoBrain. Esse terreno é bom, esse terreno é ruim, esse terreno é bom, esse terreno é ruim. Não vou perder tempo com esse. Esse aqui eu vou me aprofundar. Vou mandar a minha equipe estudar melhor ele. Falar com advogados, falar com arquitetos. Esse aqui nem com arquiteto eu vou falar. Né? Depois a gente aprofunda. Então, avaliar se vale ou não a pena aprofundar e contratar um terreno. E o segundo ponto fundamental também é acompanhar como é que estão teus concorrentes em relação a preço e vendas. Legal. Esses são os dois objetivos principais. E aí a gente faz depois uma outra série de estudos. Não está vendendo bem? Faz diagnóstico comercial. Você quer saber se os teus corretores estão atendendo bem? Faz cliente oculto. Isso é o quinto produto. Esses seriam quinto, sexto produtos, né? Então, você quer saber se a tua campanha de marketing está boa? Faz uma avaliação de campanha de marketing, né? Mas eu acho que um outro importante mesmo é esse diagnóstico comercial. Você não está vendendo bem, precisa entender por que não está vendendo bem. E a gente diz o seguinte, né? Uma empresa, quando não está vendendo bem, ela começa a fazer tentativa e erro. Vamos dar premiação dobrada para corretor. Aí às vezes não funciona. Vamos dar a cozinha planejada lá. Não funciona. Vamos dar passagem para Paris para os compradores. Não funciona. E ela só fica gastando dinheiro e perdendo tempo, literalmente, em termos de meses, né? E o negócio não vende. Então, ao invés de ficar fazendo isso, faz uma pesquisa para entender por que não vende, para fazer uma campanha assertiva do que fazer. E, às vezes, entender que não vai vender até a entrega. E aí deixa para fazer o planejamento de vendas perto da entrega. Por causa de resistência cultural. Porque às vezes tem isso. E aí, porque tem produto que vende na entrega. Né? Em especial se for de mais alto padrão ou se for de investimento. Às vezes que tem um período que você está sendo tão pressionado pelos concorrentes daquele momento que você teria que queimar tanto o produto que não vale a pena você ficar fazendo campanha, porque não é campanha que vai mudar. Vamos dizer o seguinte, você está pedindo 20 mil. Teus concorrentes estão trabalhando a 16 mil o metro. Não é a cozinha planejada, não é a comissão dobrada, nenhum corretor vai conseguir fazer milagre. Você pode... Ele está ganhando 1%, você vai dar 3% na mão do corretor. Ele não vai fazer milagre. Sim. O cliente está vendo que o outro cara está mais de 20% mais barato. Ele não vai por causa do esforço do corretor. Então ele fala o seguinte, nesse período, meu amigo, não fique gastando mais dinheiro, você só vai reduzir tua margem. Perfeito. Então não vale a pena, porque o cara que vai te comprar naquele período, ele compraria independente do esforço do corretor. Ele te preferiu, simplesmente. Sim. Não é porque o corretor convenceu ele, é porque ele gostou mais de você. O que lábia tem um corretor para conseguir fazer alguém pagar 20% mais caro? Não é lábia. Né? Então, às vezes, você identifica que naquele momento você está tão esmagado e pressionado, preserva a tua margem, você vai ter algumas vendas pontuais e deixe passar esse momento conturbado, mas já desenvolva uma estratégia para que no momento adequado você vai estar preparado para colocar lá na rua. E aí você vai ser avassalador na venda. Mas não gaste o teu momento agora, o teu dinheiro agora, a tua energia agora. Faça o planejamento adequado. É mais ou menos como se você estivesse numa guerra. Não vai enfrentar a força inimiga nesse momento que você vai levar um monte de tiro e os teus homens vão morrer. Sim. Nesse momento é guardar território. E munição. Munição. A hora que... Aí você vai estar preparado. A hora que eles estão fracos, é a hora que você vai e ataca. Então é estratégia. Então é isso que é inteligência estratégica. É a hora de saber que não é o momento de enfrentar. É o momento de se defender. E aí você vai estar forte para enfrentar e ganhar o território na hora que você precisa. Legal. Eu comecei a usar o GeoBrain e assim, fiquei assustado de tão bom que é. Impressionante, parabéns. O nível de informação que tem lá e de atualização é surreal. Até futuros lançamentos, nem sei como que eles mapeiam isso, mas tem tudo lá. Pela Finamob hoje a gente mapeia todos os incorporadores do país pela GeoBrain,
né? Então, cara, tem ajudado muito. NPS 10 para vocês. Opa! E para a turma de casa que não conhece o GeoBrain, cara, basicamente é uma plataforma ali que mapeia todos os lançamentos. E quando eu falo lançamento, não é só o que está lançando agora, é inclusive futuros lançamentos e o que já entregou também ali um período e ainda tem estoque, né? Então, realmente é uma leitura completa de oferta disponível de tudo que é incorporação imobiliária e loteamento também? Loteamento também e prédio comercial, não corporativo, mas prédio comercial também. Comercial, E tá. condotel. É que nós estamos numa baixa de condotel agora, né? Mas tem condotel também. Não, legal. Então, assim, realmente é uma ferramenta super completa que dá o mais importante que a gente não tem acesso, que é dados, né? E aí, falando um pouco de dados, quando a gente olha Estados Unidos, Nossa. com MLS lá, cara, você tem acesso de transação histórica de todos os imóveis do país. E aqui no Brasil, cara, zero. Não tem nenhum dado. Então, realmente, essa ferramenta vem para somar e dar uma visão completamente diferenciada aí para a gente que toma risco, né? E, cara, de tecnologia, porque assim, você estava numa consultoria, beleza, entraram no mercado imobiliário, foi crescendo e tal. Como é que virou essa chave de, puta, agora a gente vai fazer uma ferramenta de tecnologia, vamos trazer todos os dados de tudo que é lançamento no país, compilar. Como que virou essa chave? Foi porque a gente precisava inicialmente para nós mesmos fazermos um trabalho mais rápido e mais preciso. Quando a gente foi crescendo muito, porque como é que a gente fazia antes? Excel, né? Excel e ligação, Excel, pede tabela. Vocês vão fazendo cliente oculto, vão pedindo, vão... Muito a gente pegava com parceria, porque a gente atende vários incorporadores, ia pedindo para incorporador, que era parceiro. O que não era parceiro a gente fazia por cliente oculto, né? Parte a gente pegava tabelas in loco com esses nossos funcionários que visitam as cidades. Tá. Então era parte in loco, parte parceiro e parte cliente oculto. Que trabalheira, hein? Muito. Quantas incorporações? Tem uma ideia, assim, de ordem de grandeza? Sim. No GeoBrain hoje tem 17 mil incorporações. Nossa. É coisa, né? Pô, monitorar isso constantemente. Quantas pessoas tem no seu time? Do GeoBrain são 23, 24 pessoas. Esses caras trabalham, hein? Isso porque hoje nós temos sistemas de inteligência artificial que fazem todo um pré-trabalho de mapeamento em sites com robôs, né? Entendi. Que captam uma série de dados. E tem os sistemas que avisam se aquele dado faz ou não faz sentido, se ele cresceu demais, além do normal. E aí existem as checagens que são feitas pelas pessoas, né? Opa, o número que veio aqui da inteligência artificial cresceu mais do que deveria. Gera um alerta. Pode acontecer, né? Você pode derreter um produto. Claro. Né? Mas aí ele gera um alerta. E aí a gente vai à fonte oficial, uma pessoa vai lá e liga, por exemplo, para a MRV, né? E fala, pessoal aí da MRV, é isso mesmo? Vocês derreteram esse produto aqui no mês passado? Não, derretemos mesmo. Ah, então beleza, então tá certo. Né? A inteligência artificial não errou. Nesse caso ali, aconteceu mesmo. Tá. Né? Mas, voltando à tua pergunta original, a gente começou a fazer isso porque a gente precisava, de um lado, melhorar a qualidade dos nossos dados, que era muito dado, e do outro lado, ser mais rápido nos projetos. Porque era muita planilha de Excel, e o Excel gerava muitas vezes erro de fórmula, né? Imagina, isso passava porque 20 e poucas pessoas é a equipe de dados. Tá. Aí nós temos mais umas 25 pessoas que fazem as análises dos dados para os projetos vocacionais. Entendi. Então, aí é o cara que pegava a base de dados pronta para trabalhar na base de dados. Então, ele pegava o Excel que alguém tinha montado e trabalhava nesse Excel. E, às vezes, uma coisa não batia com a outra, né? Aí tinha que voltar, cruza, não, agora arruma. Então, ele falou, nós precisamos de um sistema. Então, a gente produziu inicialmente um sistema interno, que não era bonito, né? Aí chegou uma hora que o sistema estava bem mais robusto, a gente falou, pô, vamos transformar isso aqui num negócio. Aí nós pegamos, acho que há 5 anos, nós escolhemos
4 clientes fiéis nossos e testamos com eles sem custo durante 9 meses. Aí eles iam passando para nós feedbacks, né? Ó, isso tá legal, isso não tá funcionando, isso. Aí quando estava funcionando bem bacaninha, a gente foi a mercado. Legal. Né? Hoje são cerca de 150 empresas, entre bancos, fundos de investimentos, incorporadores e loteadores, sendo que várias são das maiores do Brasil, né? Por exemplo, MRV, Cury, Direcional, Bradesco, Santander. São falo porque muitos desses já deram depoimentos e estão publicitados, inclusive, em materiais nossos, né? Moura do B, que é a maior do Nordeste, né? Ainda que a maior parte dos clientes, naturalmente, sejam clientes locais, né? Ele contrata aqui São Paulo, contrata Curitiba, contrata Goiânia, né? Porque você pode contratar uma cidade, uma região metropolitana, um estado ou o Brasil inteiro. Perfeito. Né? E nós temos hoje poucas empresas nacionais, né? Durante aquela expansão do IPO, como nós falávamos há pouco, nós tivemos uma legião de empresas nacionais. Hoje nós temos poucas empresas de cunho nacional. A maior parte delas são empresas de produto econômico, né? Sim. Então, por isso que a maior parte das empresas que nós temos como cliente nacional são empresas de produto econômico, né? Ou bancos, ou fundos de investimento. Né? As outras empresas quase sempre são locais. Né? Pode ser pequenas ou pode ser enormes, mas são locais. Né? Legal. E falando um pouco de inovação e futuro, você falou que você já está usando inteligência artificial no seu processo interno. Né? Olhando um pouco para dados, olhando um pouco para inteligência artificial, olhando tanto na cabeça do incorporador quanto de quem está analisando, que é o caso de vocês. O que você vê isso aí, assim, nos próximos 20 anos? Você acha que a inteligência artificial vai mudar drasticamente o processo? Você acha que a gente vai começar a ter mais dados através de cartórios, por exemplo? O que você vê assim, de evolução tecnológica para a gente no mercado imobiliário? Olha, tem coisas que... Você falou dos cartórios, vamos começar por isso, né? Dos cartórios não depende só de inteligência artificial, depende deles liberarem ou não os dados. Tá. Né? Se eles liberam os dados... Aí vai ter uma profusão de empresas, como a minha, que vão buscar desenvolver tecnologias para fazer a leitura desses dados. Né? Tá. Nós temos algumas tecnologias que podem fazer a leitura e complementar com o que a gente tem. Né? Tá. Um dado que é muito bacana, o GeoBrain também tem dados de mercados de terceiros, tá? Não sabia. Tanto de terceiro quanto de locação. Que legal. Acho que é legal dar um adendo para a turma de casa. O que é dado de terceiro, né? A gente falou de dados de lançamentos, ou seja, é um imóvel que é da incorporadora ainda, que fez aquele negócio. O que ele está falando a incorporadora vendeu para um terceiro e tem na plataforma também o dado desse terceiro. Isso. Que deixa a análise muito mais rica. E que em quantidade, inclusive, é bem maior do que o mercado de novos, né? Porque... Claro. Existem muito mais terceiros do que incorporadores no mercado, né? Mas vocês pegam todos os terceiros disponíveis? Pegamos todos os terceiros disponíveis que são anunciados nos principais sites do Brasil, nas 30 maiores cidades. Tá. Porque é onde existe mercado grande de terceiros, né? Mas a gente pode fazer em qualquer cidade. Mas daí a gente faz sobre demanda. Tá bom. Tá? A gente mapeia de maneira constante nas 30 maiores cidades. O resto a gente faz sob demanda. Legal. Né? Então, como a gente já faz isso, se o cartório passa a divulgar, questão de dias ou semanas para nós conseguirmos imputar também isso dentro do GeoBrain, né? Então, hoje, o incorporador, se ele quiser, ele pode fazer um upgrade no GeoBrain, né? E passar a fazer análise com imóveis de terceiros. Né? É que o nosso incorporador, em geral, não considera o terceiro um concorrente, viu, Murilo? Sim. Não, o imóvel usado não concorre com o meu novo. Claro. Né? Então é raro, são poucos os que usam, né? Nós temos alguns clientes que são de multifamily, né? Que são imóveis de locação, né? Esses gostam de usar o imóvel de locação, a parte de imóvel de locação. Então eles acompanham, porque inclusive como não tem muito
muito concorrente de fato, né? O mercado de poucas empresas atuando, o que ele tem para comparar, ainda que não seja tão bom, é o imóvel de locação. Então, para ele é importante, né? Então, eu acho que no futuro, os cartórios e as prefeituras vão ter muito dado disponível. Perfeito. E as empresas vão estar utilizando isso para fazer as suas estratégias de correlações de dados com inteligência artificial, né? Legal. Porque hoje, o que acontece? Por que a gente utiliza o GeoBrain para fazer análises micro, mas a gente não acredita e como um auxílio a análises em que a inteligência humana determina o que fazer? Porque todo mundo fala o termo Big Data, né? Não existe Big Data no mercado imobiliário. Você olha empresas como os grandes portais, para não dizer nenhum nome deles, dizem aqui, eu tenho 7 milhões de imóveis cadastrados no meu portal no Brasil. Mas você não compara a Faria Lima com Roraima. E você não compara nem a Faria Lima com a Shukri Zaidan. Portanto, não existe Big Data. Quantos imóveis na Faria Lima estão disponíveis para locação ou para venda hoje? Ou na micro-região Faria Lima, não só a avenida, né? Então aí parece que o número é enorme, mas quando você começa a fragmentar, porque o mercado imobiliário é absolutamente local, micro-região. Aí você tem o que a gente brinca, small data. Sim. Não é Big Data. Então, como ele é muito local, você vai dividindo aqueles 7 milhões de imóveis primeiro por cidade, depois tem que dividir por região e depois tem que dividir por tipologia. Então daí eu vou dizer, quantos 4 quartos existem à venda em São Paulo? 3 mil. Que Big Data é esse? Novos. E mais uns 5 mil usados. Na cidade inteira. Então, mesmo com o avanço da inteligência artificial, existem algumas restrições que ainda demorarão para nós conseguirmos simplesmente apertar um botão para ter uma análise qualificada. Né? Então, na Brain, a gente acredita que a inteligência artificial vai tornar mais rápido a leitura, ou fazer o dado, ou fazer o mapa, ou cruzar o dado dentro do mapa. Vai ser cada vez mais instantâneo. Isso vai acelerar o processo para que o teu analista consiga analisar vários terrenos no mesmo dia ou na mesma semana. Perfeito. Mas a análise humana vai continuar sendo fundamental no mercado imobiliário. Por causa desta necessidade de conhecer aquela micro-região do pé no barro. Perfeito. Porque vai continuar sendo small data. Porque são poucos. É diferente de nós fazermos um mercado, né, de desodorante, um mercado de água engarrafada. São milhões de vendas todo ano. Só um parênteses, você sabe no Brasil quanto que está vendendo hoje por ano no mercado imobiliário, uma média assim? O mercado imobiliário de produtos novos está vendendo mais ou menos de Minha Casa Minha Vida 450 mil imóveis. Tá. E de SBPE, que seria classe média e alta, mais ou menos também 400 mil apartamentos. Então teria 850 mil imóveis, né? Tá. E mais de SBPE, uns 300 mil imóveis usados. Então estamos falando aí de um mercado de 1 milhão e 200 mil imóveis, né? Brasil todo. São Paulo, de apartamentos, vendeu ano passado 105 mil apartamentos novos e de apartamentos usados deve ter vendido uns 150 mil. Legal. Desculpa acordar seu raciocínio, imagina, mas era uma curiosidade. Assim. Né? Imagina. Então, mas São Paulo é uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, né? Então, os preços flutuam demais, né? Os preços aqui em São Paulo vão de 6 mil a 60 mil o metro.
né? 10 vezes. É loucura. Então, com uma flutuação como essa, é muito difícil. Big Data não existe. Né? Então, assim, ele existe para facilitar essa construção, o processo. Ele vai melhorar o cruzamento dos dados e acelerar isso. Portanto, ele torna com mais qualidade o cruzamento, menos erro e mais rápido. Mas ele não vai abandonar e não vai eliminar, melhor dizendo, a necessidade do analista que conhece aquela micro-região, que conversa com quem está vendendo naquela região e com quem coloca o pé para rodar aquela micro-região. A gente acredita nisso enquanto não houver eventualmente pode mudar, né? Mas a gente não acredita muito nisso porque não tem dado suficiente. Para mim, assim, só com o GeoBrain eu já tô me sentindo no futuro, tá? Já tô no futuro. E essa questão de se os cartórios liberarem, a prefeitura também... Isso vai ser uma revolução em termos de qualidade de dado, porque ele vai te dar... Porque aí a gente vai conseguir justamente uma base... Qual é a diferença? Qual é a melhor informação que o cartório vai dar? Preço de fechamento. Não é simplesmente uma quantidade de dados novos, né, mais imóvel e tal. É preço de fechamento. E aí a gente vai conseguir, com o dado que já tem no GeoBrain, que é o dado de tabela, fazer um cruzamento com dado de fechamento para, inclusive, saber o percentual de desconto. Real, né? Sim. Esse é o dado maravilhoso que a gente vai poder ter. Quanto que está praticando de desconto na região da Faria Lima? Quanto está praticando de desconto nos Jardins? Quanto está praticando de desconto no Brooklyn? Isso é legal. Isso faz diferença. E acho que além disso, você consegue mapear simplesmente o valor de transação de todos os imóveis. Todos os imóveis. Isso né? A gente não consegue saber o valor de transação do que acabou de ser vendido na planta. Porque ele não vai para o registro ainda, mas a gente consegue saber do que foi repassado. Tá bom. Então ele tem um delay, né? Mas do que foi repassado a gente consegue. Sim. E aí sim a inteligência artificial vai fazer a diferença. Porque ela vai ajudar em fazer a análise temporal. Bom, mas ele foi vendido, o repasse é hoje, mas ele foi lançado há 3 anos atrás. Aí sim ela vai acumular dados de vários anos para saber como é essa defasagem. Isso é inteligência artificial. Legal. Que se fosse um cálculo humano, teria que pegar o Excel assim, criar uma fórmula assado, com uma possibilidade de erro, de aproximação. Não. Isso é inteligência artificial. Para a turma de casa, então, que não é tão próxima do mercado, a gente... Assim, tem um mercado que está engatinhando em todos os sentidos, né? E um desses sentidos são os dados, né? O mercado cresceu tem 2 décadas, 1 década talvez, de maneira mais relevante, e a Brain começou a coletar esses dados ali, ó, na raça, né? Com a turma ligando ali. Hoje eles têm 17 mil incorporações monitoradas, então 100% na raça. E aí a gente vê outros países já com disponibilidade de dados através de instituições públicas, né? Cartório, prefeituras. Então imagina o quão fácil, né? O quanto facilitaria a vida das empresas de inteligência de mercado se simplesmente a gente tivesse acesso a esses dados e aí sim, né, com a inteligência artificial pudesse compilar e monitorar esses dados para ter ali uma decisão mais assertiva. Então a gente acha que isso pode ser uma revolução no mercado. Não sei se existe iniciativa nesse sentido, né? Mas seria algo realmente transformador para o mercado imobiliário. Sabe se existe alguma coisa andando nisso? Existe, né? O Secov São Paulo lidera um grupo de trabalho há muito tempo, junto a cartórios, para que esse dado seja aberto, né? Há anos ele lidera isso. A gente está mais perto do que nunca esteve, tá? Dessa informação começar a ser aberta e veiculada. Você tem também ali
acabamos de ter uma evolução da LGPD buscando confidencialidade. Agora a gente vem e pede abertura dos dados, né? Então o mercado tem um choque ali, né? Mas eu entendo que os prós são muito maiores do que os contras. Sem dúvida, né? Sem dúvida mesmo. Fábio, cara, muito legal assim, entender um pouco dessa cabeça de inteligência de mercado. Acho que é uma trajetória bastante impressionante que vocês fizeram, foram pioneiros, né? E tem ajudado ao mercado imobiliário se desenvolver, se transformar, tem ajudado os incorporadores a terem sucesso, né? Tomarem decisões mais assertivas. A gente sabe que é um mercado que mesmo com todo o embasamento de todos os dados, ainda assim é um grande desafio sobreviver e escalar. Então o que vocês fazem realmente, cara, é de suma importância para o incorporador, né? E cara, obrigado pela sua presença. Acho que a turma de casa conseguiu ter uma visão bem legal aí do que é a Brain, o GeoBrain e a importância disso para o mercado imobiliário. E eu deixo aqui uma abertura para um recado final, como que o incorporador pode conhecer o trabalho de vocês. E, enfim, conclusão aí para a gente finalizar. Legal. Primeiro, agradeço bastante a oportunidade de vir aqui fazer esse bate-papo, foi muito gostoso. Né? Para quem quer nos conhecer mais, pode acessar as nossas redes, todas são Brain Inteligência Estratégica. O nosso site é brain.srv.br. E nós temos, eu convido todos a assistirem o nosso canal no YouTube, que é Brain Inteligência Estratégica, e esse canal tem mais de 600 entrevistas, é como se fosse o nosso podcast. A gente não tem um podcast efetivo, Murilo, mas a gente gosta de fazer entrevista também. Legal. Né? E em especial, convidar a assistir um documentário que nós acabamos de lançar, chamado Terrenos de Mudança. Né? Como que os 5 anos da pandemia revolucionaram o mercado. Nós fizemos 44 entrevistas, Murilo, com grandes líderes do mercado imobiliário, como, por exemplo, o Eduardo Fischer, CEO da MRV, o Rafael Birman, né, grande empresário do mercado corporativo. O último projeto que ele fez foi o B32, né? Tem o Carlos Martins, que é fundador e CEO da Quineia, Fernando Crestana, sócio do BTG, tem uma série de grandes empresários. E o que a gente buscou nesse documentário? Né? Mostrar como que os setores de mercado residencial, corporativo, logística, shopping center e hotelaria, né? São todos setores que de alguma maneira trabalham ativos imobiliários, enfrentaram o desconhecido da pandemia, como eles se reinventaram e mudaram com a pandemia e como é que eles veem o futuro. Legal. Né? Então, não é só a entrevista, nós criamos todo um roteiro para explicar o que aconteceu com o mundo e o país durante esse processo, e as entrevistas elas dão a declaração da vida dessas empresas e como é que esses empresários passam por isso. E nós divulgamos ele agora no dia 18 de março, que foi mais ou menos um ano, né? O lockdown no Brasil foi dia 16 de março de 2020. E nós publicamos agora dia 18 de março de 25. Que legal. Então eu convido todo mundo a assistir. Eu até imaginava, quando a gente decidiu fazer isso lá em agosto de 2024, que ia ter bastante gente na imprensa que ia estar fazendo reportagens, os 5 anos da pandemia, ia aparecer no canal X, no canal Y e tal. Já esquecemos. E todo mundo esqueceu. Eu achava que ia ter mais e não teve. Então convido todo mundo a assistir esse documentário e conhecer um pouquinho mais da gente lá da Brain. Obrigado. Pô, brigadão pela sua presença. Eu tô terminando minha série no Netflix, né? Eu tô ficando órfão de série, agora eu já vou emendar na série de vocês aí com essas entrevistas. E pra turma que assistiu, queria agradecer a sua audiência. Para quem não segue a gente nas redes sociais ainda, é @investidor imobiliário. A gente está em todas as plataformas. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.